Bom, tudo bem, pessoal? A gente vai discutir sobre obstrução nasal. Meu nome é Vitor Pagotto. Estou aguardando aqui o André. Aceitar. Ah, agora ele entrou. Precisava autorizar aqui, eu não sabia como é que autorizava. Muito bom. Agora sim. Eu falei, ué, não vai entrar? Eu vi que precisava autorizar, só vi depois. Vou aproveitar, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai aqui ajustando as câmeras, dando um ajuste aqui. O seu áudio tá bom, o meu áudio tá bom também? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem também. Muito bom. Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai aguardar um pouquinho aqui enquanto as pessoas vão entrando, né? Mas para quem já nos conhece, não precisa de apresentação, mas para quem ainda vai conhecer a gente hoje, meu nome é Vitor Pagotto, eu sou cirurgião plástico, eu opero bastante com o Dr. André, principalmente os casos de nariz, que é o tema de hoje. Ver se o André vai querer se apresentar um pouquinho também. Eu sou André Sordas, eu sou otorrinolaringologista. Às vezes é difícil sair, né? E, bom, trabalho bastante com o Dr. Vitor também. A gente opera bastante casos de obstrução nasal e de rinoplastia em conjunto. A gente vai dividir um pouquinho desse mundo aqui com vocês. Legal, pessoal. Vamos esperar aqui mais um ou dois minutinhos. Enquanto isso, de curiosidade, assim, para quem ainda não segue a gente no Instagram, pode entrar aqui na página da Sartor, seguir a Sartor, ou entrar na minha página pessoal também, para me seguir pessoalmente, ou também para seguir o Dr. André. Acho que fica fácil. Eu estou aqui fazendo da conta da Sartor, tá? Mas o meu é vitorpagotto.plástica e o do André já aparece direto, que qual que é o seu, André? É André.Sordas, otorrino. Exato. E a gente sempre posta conteúdo lá de coisas médicas, de coisas de otorrino, de coisas plásticas, então tem bastante coisa para dar uma olhada nos nossos Instagrams também. Doutor Vitor fazendo um lanchinho, que é a hora do jantar, né? Acho Todo que mundo quer estar com um copinho de água do lado, alguma coisa assim, então a gente vai aproveitar para fazer esses pequenos. a ideia dessa live é para ser uma coisa concisa, uma coisa rápida, para a gente passar pelos principais pontos aí da obstrução nasal, dos diagnósticos, das possibilidades de tratamento, de como que a gente maneja essa queixa que às vezes atrapalha tanto a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Exato. E em qualquer momento, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser mandar alguma pergunta aqui nos comentários, fica totalmente à vontade para interagir, para perguntar, para fazer qualquer tipo de apontamento que estiver passando pela cabeça. Não precisa ter nenhuma inibição ou preocupação quanto a isso. E aproveitando, se você conhece alguém que tem o nariz entupido, que está sempre respirando mal, compartilhe essa live aí para essa pessoa ficar mais bem informada e saber o que pode ser feito aí para melhorar. Legal. Acho que a gente pode começar então, André. O que você acha? Começar explicando um pouquinho do que é a obstrução nasal? Uhum. Bom, vamos lá então. A obstrução nasal, acho que todo mundo já sentiu o nariz entupido alguma vez na vida, já teve uma gripe, um resfriado e sabe como é ruim, né? Dorme mal, no dia seguinte não rende bem, não consegue se concentrar. Então, os impactos da obstrução nasal ao longo do tempo, assim, tem inclusive estudos falando de perda de qualidade de trabalho, impacto em parte financeira até, inclusive, mas é uma coisa muito ruim pessoalmente, né? E tem diversas causas, né? O nariz, ele é a passagem preferencial do ar, a gente foi feito para respirar pelo nariz, e aí quando tem algum problema, começa a incomodar. Das principais causas de obstrução nasal, a gente tem a rinite, que é a partir de alergia, é bastante comum. Deixa eu interromper você só uma pergunta que Daí, veio na cabeça, assim, primeiro, o que que é obstrução nasal, assim, por exemplo, qualquer dificuldade que eu tiver para respirar, se eu tiver com o nariz entupido, isso já é uma obstrução nasal ou tem que ter algum número, assim, algum dado?
critério? Não tem uma medida objetiva da obstrução nasal, né? É sentir que o nariz está entupido. Sentiu que o ar não está passando bem pelo nariz, né? Todo mundo já sentiu alguma vez isso. Até existem aparelhos para medir o fluxo de ar do nariz, mas não é uma coisa que é feita na prática, não é uma coisa que é feita no dia a dia. Sentiu que o nariz está entupido, a gente pode chamar de obstrução nasal. A pessoa que tem uma respiração ruidosa, sabe? Quando a gente ouve a pessoa respirar, ou quando a própria pessoa se sente respirando, se ouve respirando, isso é uma obstrução nasal também ou não? Se a pessoa sentir que tem essa dificuldade, porque às vezes o paciente, por aquela respiração, está bem para ele, né? A passagem do ar está suficiente, apesar da gente ver que às vezes não é a melhor possível, mas ele se sente bem com aquilo, ele se sente confortável com aquilo, tudo bem. A gente vai chamar de obstrução quando o paciente traz essa queixa para a gente. Entendi. A gente viu que a Josi pergunta, tá? Acho que a gente vai abordar ela um pouquinho mais para frente, então, Josi, a gente vai esperar um pouquinho antes de responder essa pergunta, tá? Mas a gente vai falar de adenoide, com certeza, que é uma causa importante. Tá falando das causas de obstrução nasal. Uhum. Das causas a gente estava comentando, então, a rinite é a parte alérgica, é uma causa importante, que costuma ser uma obstrução nasal que vem e volta, é aquele nariz que entope, desentope, quando está numa crise fica ruim, quando tem contato com alguma coisa que piora o nariz, fica ruim a passagem do ar, quando está com mais secreção, fica mais difícil de passar o ar. Uma outra causa bastante comum é o aumento da adenoide, que o pessoal chama de carne esponjosa, né? Que é um tecido como é um tecido linfóide, né? Um tecido do nosso sistema de defesa e que parece com as amígdalas que a gente tem lá no fundo da garganta, mas ela fica lá no fundo do nariz, bem lá atrás. E quando a adenoide está aumentada, ela ocupa espaço lá dentro do nariz e também dificulta a passagem do ar. Sobra menos espaço para a passagem do ar, menos espaço para drenar as secreções também, muitas vezes, mas principalmente menos espaço da passagem do ar. É muito comum em crianças, né? A adenoide é bem mais frequente em criança, porque durante o final da infância, a adolescência, a adenoide vai regredindo, vai diminuindo, e normalmente adultos não têm adenoide. Mas nessa faixa de crianças, normalmente até os 5 anos de idade, é a faixa mais comum de ter hipertrofia de adenoide e que gera principalmente obstrução nasal e ronco nessas crianças, né? Uma outra possibilidade para obstrução nasal é a sinusite crônica, né? Então, os pacientes que têm o nariz entupido, têm dor de cabeça, dor no rosto, alteração de olfato, muita secreção, por conta do inchaço das estruturas lá dentro, um pouco parecido com a rinite, né? Tem também a obstrução. E uma última causa bem importante e bastante comum na população é o desvio de septo. É talvez uma das causas mais frequentes, né? Em torno de 60% das pessoas têm algum grau de desvio de septo. Então é mais comum ter um desvio de septo do que não ter desvio, né? E o desvio também é uma obstrução mais fixa, que ele está o tempo todo lá dentro do nariz, né? O tempo todo ocupando espaço lá, e aí o paciente que queixa principalmente uma obstrução que é mais de um lado, é mais frequente, é uma obstrução mais constante, meio diferente da rinite, que é uma obstrução que vai e volta, por exemplo. Assim, de causas mais comuns seriam essas 4, então, que a gente comentou. O aumento da rinite, o aumento da adenoide, a sinusite crônica e o desvio de septo. Existem diversas outras coisas, mas que são bem mais raras, bem menos comuns aí para obstrução. A Josi perguntou ali de adenoide, você respondeu que é mais comum em criança. Uhum. Tem alguma faixa etária em que é mais frequente? A adenoide, ela tem o pico de crescimento por volta dos 4, 5 anos de idade, né? Então, quando é bebezinho, tem muito pouco. Depois, a partir ali dos 2 anos, mais ou menos, que é a faixa etária do pequeno da Josi aí, vai aumentando a adenoide, e aí até os 5 anos ela tem esse crescimento, depois ela entra num período de estabilidade, e aí mais para frente, a criança mais velha, no final da infância, já na adolescência, vai regredindo a adenoide. Tanto porque a criança vai crescendo e o rosto vai crescendo também,
quanto porque o tecido da adenoide ele diminui também. Ele vai reduzindo de tamanho sozinho. Então tem essa faixa etária que é normalmente até os 5 anos. E para a adenoide, a gente é um pouco mais tendencioso para a parte cirúrgica, quando tem uma hipertrofia de adenoide, porque o ar passando pelo nariz é o principal estímulo para o crescimento desse terço médio da face aqui. Então, se a criança não respira bem desde pequenininha, pode ser aquela criança que vai ter problema na dentição, não tem espaço para crescer os dentes, vai ter que usar aparelho mais para frente. Então, a gente tenta resolver mais cedo para evitar de ter algum problema, alguma dificuldade mais no futuro. E também para melhorar a qualidade de sono, qualidade de vida e às vezes até de aprendizado dessa criança. Porque todo mundo já dormiu com o nariz entupido alguma vez e o dia seguinte não rende. Imagina você dormir com o nariz entupido todos os dias, como que vai sua atenção, seu aprendizado fica bem mais difícil, né? E já que a gente entrou meio nessa linha dos tratamentos aí, né? O tratamento para adenoide normalmente é um tratamento cirúrgico. Então, um dos objetivos com a nossa live é discutir um pouco de tratamento cirúrgico e não cirúrgico. A adenoide normalmente tem um tratamento cirúrgico, porque a gente remove com um procedimento relativamente simples e melhora bastante a passagem do ar. Adenoide é aquilo que algumas pessoas chamam popularmente de carne esponjosa, não é? Exato, é bem comum assim as pessoas chamarem adenoide. Hoje em dia as pessoas chamam duas coisas de carne esponjosa mais popularmente. A adenoide é a principal, então de longe a adenoide é o mais comum. Se alguém falar, tenho carne esponjosa, eu vou pensar primeiro na adenoide. Mas tem uma outra estrutura dentro do nariz que é o corneto nasal, que é uma dobrinha que a gente tem lá dentro de mucosa, que é essa pele que fica dentro do nariz, que principalmente quando tem rinite, outras condições de inflamação, de alergia do nariz, ela fica aumentada e algumas pessoas também chamam de carne esponjosa. O corneto nasal, se a gente levantar a pontinha do nariz e olhar lá dentro, às vezes a gente consegue ver uma bolinha lá dentro. Então, às vezes, a carne esponjosa pode ser também o corneto, mais como um adenoide, mas pode ser que as pessoas chamem o corneto nasal de carne esponjosa também. Bom, mudando assim, agora para os outros possibilidades aí da obstrução, então a rinite, que é a parte alérgica, né, a gente acaba tratando com medicação, muitas vezes, e a rinite a gente se apoia em algumas outras coisas além da medicação para o tratamento. Então, evitar as coisas que pioram, então se identificou ao que a pessoa tem alergia, qual é o desencadeante para aquela rinite, tentar ficar o máximo afastado possível daquela coisa. Então, às vezes é poeira, pelo de cachorro, de gato, mofo, qualquer coisa que piore o nariz, tentar ficar o máximo afastado possível. E lavar bastante o nariz com soro. Isso, assim, para todas as causas de obstrução nasal, se passar com otorrino, a gente vai mandar lavar o nariz com soro, né? Igual você passa Porque o cirurgião plástico vai ter que usar protetor e alguma outra coisa também. Exatamente. Eu gosto de dizer que a lavagem do nariz é o mantra do bom otorrino. Para qualquer queixa, praticamente, você vai incluir ali no tratamento a lavagem nasal com soro. Que ela vai ajudar tanto na remoção de secreção que fica acumulada no nariz, quanto remover possíveis partículas que a gente inala do ambiente e que ficam acumuladas no nariz também. Então, para quem tem rinite, indiscutivelmente, para quem tem sinusite crônica, indiscutivelmente precisa lavar. E aí tem diversas medicações para rinite, não é muito o nosso foco hoje conversar dessa parte mais direcionada medicamentosa, mas tem medicações. Rinite não dá para operar necessariamente, né? É um quadro mais geral, assim, a alergia. Mas, para pacientes que têm o corneto nasal, essa outra coisa que a gente comentou, é possível pensar numa cirurgia quando está muito aumentado também, e a rinite pode ser uma causa, né? Mas, normalmente, a gente tenta controlar a rinite com outras medidas antes de pensar nisso. E, bom, o que a gente conversou até agora? Então, da adenoide, da rinite, e vamos passar para a próxima, que seria sinusite crônica. Tudo certo aí, doutor Vitor? Posso?
super claro, pode ir. Beleza. Tá ótimo. Então, a sinusite crônica, ela é uma inflamação da mucosa, que é como se fosse a pele que reveste lá o nariz e os seios da face por dentro, e que faz com que os mecanismos de limpeza do nariz eles deixem de ser eficientes. Então, começa a acumular mais secreção, começa a gerar mais inflamação, fica mais obstruído por conta disso, pode acumular secreção dentro dos seios e dar dor na face, dor no rosto, dor de cabeça, e pode ter até alteração de olfato nos casos de sinusite crônica. A gente trata com a lavagem nasal, que nem eu comentei, algumas medicações, alguns sprays do nariz também para diminuir a inflamação. A sinusite crônica existe a possibilidade de cirurgia também, né? Melhorar o caminho de drenagem, abrir os caminhos da drenagem de secreção. Parece jogo de búzios, né? Abrir os caminhos, mas abrir literalmente o ósteo, né? Que é o buraquinho por onde drena a secreção. Quando esse buraquinho é muito estreito, muito pequeno, fica mais difícil de drenar a secreção. Na cirurgia a gente amplia esses pequenos buraquinhos que já são naturais de dentro do nariz para facilitar essa saída de secreção, né? E a última coisa que a gente comentou dessas 4, assim, para obstrução nasal mais comuns, é o desvio de septo. E aí, o desvio de septo, ele é uma coisa fixa lá dentro do nariz, uma coisa mecânica para obstrução. Então, não adianta muito eu usar spray, usar medicamento, porque o desvio ele vai continuar lá. Posso usar quantos litros de spray eu quiser, o desvio vai continuar lá. Com spray ou outras medicações, a gente trata as outras condições que às vezes melhoram o nariz, mas o desvio ele continua paradinho, quietinho lá. E aí, para o desvio, a gente acaba adotando uma conduta cirúrgica também. Então, normalmente por dentro do nariz, corrige, retira a parte do septo que está desviado para deixar retinho, né? O septo, eu não comentei antes, mas é o que divide um lado do nariz do outro. Como se fosse uma parede que divide o lado direito e o lado esquerdo. Ele tem um pedacinho de cartilagem e um pedaço que é osso. E aí, por algum motivo, ele pode, em vez de ser reto, ele pode ser desviado. E aí, esse desvio ocupa espaço dentro do nariz e sobra menos espaço para a passagem do ar também. E aí, a cirurgia, a gente, quando tem alguma queixa estética aí, vamos deixar para você comentar aí, é uma cirurgia que a gente pode combinar, né, de corrigir o desvio de septo e corrigir alguma queixa estética do nariz em conjunto. É um combo de cirurgia muito feito e muito benéfico para o paciente quando tem esses dois problemas. Você quer comentar um pouquinho da parte estética? É muito importante, porque eu acho que o André até costuma receber pacientes que, quando vão operar o nariz, que já queixam para ele falar, bom, André, então já que eu vou operar o nariz, eu queria aproveitar e corrigir isso ou isso aqui que me incomoda. Mas para mim é o contrário, às vezes chega paciente para mim que deseja operar o nariz, que reclama de alguma coisa no seu próprio nariz, e quando eu vou examinar ou quando eu pergunto ativamente, o paciente tem queixa de obstrução. Então, sempre quem pensa em operar o nariz tem que ver primeiro como é que está a parte funcional. Porque é muito comum quem não corrige durante a cirurgia depois queixa dessa parte. Então, pensando em operar o nariz, tem que avaliar as duas coisas, tanto a parte estética quanto a parte funcional. E o que a gente vê que são as principais queixas de quem opera? A gente pode dividir de alguns jeitos um pouco mais didático. Então, tem uma coisa muito comum que a gente vê aqui nos nossos pacientes, aquele paciente que tem aquela gibinha, então que tem aquele dorso aqui um pouco elevado, isso é uma queixa comum. Outra queixa é quando ela não é muito bem definida, ela é como se fosse um pouco mais larga ou mais boluda. Quando tem o dorso aqui do nariz, ele é um pouco mais largo, isso incomoda, pode incomodar a largura aqui da asa do nariz, né, de um lado até o outro, e tem como se fosse a angulação do nariz, ele é ou muito angulado para cima ou muito angulado para baixo. Isso são todos aspectos técnicos que a gente tem que avaliar, não só isoladamente do nariz, mas dentro da própria face. Então, a avaliação do nariz começa com a avaliação da face. Primeiro, se é homem, se é mulher, se é alto, baixo, se o rosto é mais redondo, ovalado, mais angular, se o queixo é mais para frente ou mais para trás, se a maxila é mais ou menos desenvolvida, igual a André também comentou.
Então, como é que o nariz se posiciona dentro da face é uma questão importante, porque, querendo ou não, o nariz vai ter que combinar com a face. Não dá para dar o nariz perfeito que não vai cair bem com uma face e depois a pessoa sair correndo ou para corrigir o nariz ou para querer mudar a face, tá? E além dessa questão, né, da comparação da estética com a funcional, ao se corrigir o septo, igual o André comentou, muitas vezes tem que retirar, ele fez, não, você tem que tirar uma parte do. E essa parte do septo que se retira, o septo é uma cartilagem bem resistente, tanto é que ela causa obstrução da respiração. Então, essa pequena cartilagem, ao invés de ser disputada, muitas vezes a gente usa para a cirurgia plástica. Então, a combinação perfeita é isso: é o André ver a parte que está em excesso ou causando obstrução, e justamente eu poder pegar essa parte para justamente poder usar de sustentação ou de modulação ali para colocar o nariz numa posição mais harmoniosa e também adequada dentro da própria face. Isso é combinação perfeita, né, André? E tem outras coisas também que a gente sempre vê, que nem sempre os médicos avaliam antes de operar, não só cirurgião plástico, mas otorrino. Você quer falar ou quer falar aí Não, depois? pode falar, assim, uma coisa que a gente vê que o mais comum, uma das causas comuns de falhar a cirurgia de desvio de septo, assim, é pouco frequente, né? Normalmente é uma cirurgia que melhora muito a qualidade de vida. Mas uma das causas de falha é não ter sido avaliado tanto essa parte estética do nariz antes, como a sustentação dessa válvula nasal, que é a entradinha do nariz que a gente tem aqui, que aí o Paguto pode comentar melhor. Porque se for operado o desvio, mas o problema for mais aqui fora, talvez só o desvio não resolva. E aí precisa combinar, mais um motivo para combinar as duas cirurgias. Alguém deve conhecer uma pessoa que quando respira fundo, o nariz ele colaba, assim. Então é isso que o André comentou, que chama insuficiência de válvula nasal externa. Então aqui essa parte externa, a asa do nariz, ela não tem sustentação para aguentar a pressão necessária que a gente precisa para respirar. Então justamente esse segmento septo que é recebido, ele pode ser posicionado aqui na asa para dar essa sustentação para esse movimento de inspiração. Então é mais um motivo para sempre ser avaliado todos esses detalhes antes da cirurgia e para que tenha essa programação combinada na hora da cirurgia ser feita em conjunto. Isso, porque depois fica muito mais complexo, né? De, por exemplo, fazer a correção do desvio de septo primeiro e daqui um tempo pensar em operar a plástica do nariz, torna uma cirurgia mais difícil para o cirurgião plástico, porque ele vai precisar buscar enxertos, né? Vai precisar buscar cartilagem em outros lugares que não o septo, porque a gente se já corrigiu o desvio, às vezes já tirou um pedaço da cartilagem. E aí torna um procedimento mais difícil. É comum as pessoas quererem operar e ficarem com receio. Quem tiver receio de operar pode comentar aqui, falar. Quem já teve receio pode falar. Quem quiser aproveitar também e mandar alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente que a gente vai respondendo. E André, umas coisas que as pessoas perguntaram aqui também é a cirurgia, como é que ela é feita, se é anestesia geral ou não, se vai embora no mesmo dia. Perfeito. Bom, a cirurgia é com anestesia geral para o conforto do paciente, né? Hoje em dia a anestesia ela é bem segura, os procedimentos são feitos dessa forma para tanto trazer conforto para o paciente quanto possibilidade para o cirurgião trabalhar num campo mais tranquilo também. A cirurgia do desvio pode ser feita toda por dentro do nariz, né? A parte do nasal, com uma câmera, com material que vai todo por dentro. E a cirurgia plástica pode ser feita também por dentro em alguns casos, mas uma boa parte precisa de um pequeno cortezinho, uma pequena incisão nessa região mais aqui embaixo do nariz. É uma cirurgia que dá para fazer e ir para casa no mesmo dia, né? Principalmente se for feita no período da manhã ou no começo da tarde, dá para ir para casa no mesmo dia. O maior risco dessa cirurgia seria algum sangramento. Na hora da cirurgia a gente cauteriza algum vasinho que possa sangrar. É mais raro ter um sangramento depois na cirurgia, mas seria esse o principal risco. O pós-operatório costuma ser bem tranquilo em relação à dor, né?
praticamente não tem nada de dor, pode ter alguma sensibilidade na região do nariz ou na região dos dentes aqui de cima. Fica com o nariz entupido alguns dias, mas para quem já não respira bem, normalmente o desvio de septo é uma coisa de anos, né? Ficar com o nariz um pouco entupido aí uma semana, 10 dias mais ou menos, não é nada tão fora do comum, né? Então, é um pós-operatório que é bem tolerado. E quando se faz junto alguma correção estética na parte dessa cirurgia plástica, então, além dessas questões que o André comentou, é comum também, claro, dependendo do que for feito, o nariz ficar um pouco mais inchado. Às vezes aqui é a região da maxila, quando tem que ser feita alguma correção óssea, às vezes fica um pouco mais arroxeado ou mais avermelhado. Isso em questão de dias, igual o André comentou, já se normaliza, né? Acho que o que mais demora, para quem tem um nariz normal, que talvez não seja o caso de hoje, a cirurgia acaba inchando por dentro também, e isso acaba levando alguns dias para normalizar pós correção. Então tem tudo isso para se programar também, de ter alguns dias de descanso depois da cirurgia, para ficar tranquilo e poder se recuperar com segurança e tranquilidade. Perfeito. Bom, acho que a gente abordou aí todos os pontos que a gente tinha pensado para compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar perguntas aqui no chat, pode mandar no nosso perfil pessoal, pode mandar no perfil da Sartor também, a gente vai responder com bastante carinho. E eu vou pedir de novo para vocês seguirem a gente nos nossos perfis, seguirem a Sartor para mais conteúdo aí. E é isso, queria agradecer, uma boa noite para vocês. Acho que é isso, André. A gente teve aqui uma discussão bem de alto nível. Dava para ficar conversando sobre cirurgia de nariz, cirurgia plástica, otorrino agora a noite toda, mas acho que dá para agradecer a todo mundo, claro, mais uma vez, enfim, essa não é a primeira live que a gente está fazendo, também não é a última. Geralmente, semana sim, semana não, a gente acaba surgindo com algum conteúdo novo, então quem gostou e quiser compartilhar com os amigos, pode. E quem já nos segue nas redes sociais, eu estou aqui falando da conta da Sartor, sempre tem o nosso calendário lá, ou uma outra mensagem avisando qual vai ser o próximo tema. Acho que agora no mês de próximas duas, se eu não me engano, será relacionado à beleza, como escolher o seu padrão de beleza, e a gente vai ter uma outra. Eu acabei esquecendo o tema qualquer, mas acho que é relacionado à alimentação, algum tema relacionado à saúde alimentar. Tá? Depois vale a pena a gente entrar aqui na página para conferir. E é isso. Perfeito. Obrigado a todas pela participação. André, sua explicação sempre é muito clara, tá? Adoro conversar com você disso, por isso a gente opera juntos. E obrigadão, pessoal. Boa noite a todos e a gente se vê em breve, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Uma boa noite.